excelso, sublime, eterno, digno de louvor, o grande Deus que fez o céu e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo, e tem todo o poder, e a tua glória enche o céu, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a tua força é nossa força, o teu amor e a tua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a tua força é nossa força, o teu amor e a tua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno, digno de louvor, o grande Deus que fez o céu e tudo que há na terra, glorioso, sublime, eterno, e tem todo o poder, e a tua glória enche o céu, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a tua força é nossa força, o teu amor e a tua graça ultrapassam a razão. A tua força é nossa força, o teu amor e a tua graça ultrapassam a razão. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais.
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Graça e paz. Boa noite, meus irmãos. Estamos diante de mais uma atividade na qual nós temos o privilégio de celebrar o nome do Senhor. E eu quero começar convidando você a curvar sua cabeça para juntos estarmos orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos então. Obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade que temos de Te render graças, de louvar, engrandecer o Teu nome. Obrigado pelos cuidados que tem derramado sobre nós. Obrigado pelo auxílio que Tu tem dado a cada um de nós no decorrer do nosso dia, em casa, no trabalho. A nossa oração é que o Senhor possa continuar conduzindo as nossas vidas. Queremos também apresentar diante do Senhor as missões, a vida dos missionários, dos seus familiares, que o Senhor conduza suas vidas,
que o Senhor possa, com o seu poder, capacitá-los a levar o teu evangelho onde ainda pessoas não foram alcançadas. Esta noite queremos colocar também todos os membros e congregados da Primeira Igreja Batista de Governador Luiz Rocha diante do trono da tua graça, te solicitando, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre a vida dos teus servos e em suas casas o teu refrigério, aqueles que passam por momentos difíceis. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades e que no decorrer dessa atividade o teu Espírito Santo visite cada lar, cada coração, fazendo entender a verdadeira mensagem do teu evangelho, conduzido segundo a tua vontade. Assim eu oro, meu Deus, te agradecendo por tudo e te fazendo essas súplicas em o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a você que está nos assistindo, que nos acompanhe nessa leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 22. Nós iremos ler essa seção de 54 até 62. Lucas, acompanhe conosco. Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 62. Começa assim na minha versão. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também é este, verdadeiramente. E estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então,
Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Essa narrativa ela é conhecida por muitos de nós. E ela traz inúmeras lições para as nossas vidas. Nós olhamos para a figura de um homem chamado Pedro, apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um homem como Pedro, ele está sujeito aos mesmos deslizes que nós cometemos. É bem verdade que todos nós, todas as nossas obras, elas são imperfeitas, mesmo depois de convertido. A nossa fé é imperfeita, assim como a nossa disposição para servir a Deus é imperfeita. Tanto que nós experimentamos nas nossas vidas de altos e baixos. Até o nosso arrependimento, ele é imperfeito. Isso significa que, embora que eu e você, que nós reconheçamos as nossas falhas, os nossos pecados, nós estamos dispostos a assumir as consequências dos atos do nosso pecado. Isso não significa que nós não temos garantia nenhuma de que nós não viremos a cometê-lo outra vez. E assim o ser humano. Nós somos imperfeitos. Eu sou, você também é imperfeito. A nossa santidade, da qual faz parte o arrependimento, a nossa fé em Deus e outras virtudes, essa santidade também é imperfeita. Ela é inacabada, ela é incompleta. Assim, o que nós devemos é entender que a presença do pecado no nosso coração, ela mancha, ela macula as nossas boas obras, os nossos exercícios espirituais de nossas vidas diárias. Então nós entendemos como pecadores que, mesmo sendo um crente genuíno, um crente arrependido, nós não estamos isentos de voltar a cometer alguns pecados que nós cometíamos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão e querido ouvinte, é que se essa nossa queda, ela for uma constante, se ela se virar uma rotina, aí nós devemos fazer uma avaliação se de fato houve um arrependimento verdadeiro. Porque eu gostaria de tratar duas coisas aqui: arrependimento e remorso. Quando nós olhamos para a narrativa do Evangelho de São Lucas, nós conhecemos esse texto onde ele relata Pedro seguia Jesus, mas ao ser apontado como um daqueles que eram seguidores, ele o negava.
Quando nós olhamos o versículo 57, a primeira vez ele nega. O versículo 58, a segunda vez, ele também nega. O versículo de número 60, ele também faz essa negação. Mas algo tão importante que nós vamos aprender aqui com Pedro é que existe, diante dos nossos olhos, diante dos nossos erros, duas tendências: ou arrependimento ou remorso. E diz a palavra que quando os olhares se cruzaram, quando o Senhor Jesus fixou os olhos em Pedro, os olhares dos dois se cruzaram, Pedro se lembrou do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia dito. Ele havia dito para Pedro que 3 vezes Pedro iria negá-lo antes de o galo cantar. E quando Pedro lembrou dessas palavras, diz a narrativa que Pedro saiu dali e chorou. Ele chorou amargamente. E com isso, nós podemos entender duas coisas. O que é uma figura de um homem arrependido e o que é a figura de um homem que apenas tem remorso. O reverendo Augusto Nicodemos, ele trata da seguinte forma: remorso é uma tristeza geral pelo pecado cometido. Geralmente está centrado na pessoa. A pessoa sente remorso porque falhou em algo, em frente às perspectivas de si mesmo. Já quando ele fala de arrependimento verdadeiro, o arrependimento ele não tem foco na pessoa em si, mas em Deus. Essa é a diferença entre arrependimento e entre remorso. O arrependimento, o remorso, ele é uma dor da consciência, segundo o mundo. O arrependimento, a pessoa sabe que ela pecou contra Deus e ela agora quer agradá-lo. Ela quer ir em busca, ela quer deixar o caminho do mal e seguir a Cristo. Ela quer buscar o Criador para ter perdão e reconciliação do seu pecado. Mas, ultimamente, o que a gente tem visto, teologias onde aparenta que o homem pode perdoar pecados. O homem não pode perdoar pecado. Teologia onde diz que o homem pode se confessar para outro homem, que os seus pecados serão absolvidos. Teologia em que diz que o homem vai em direção ao outro e ele pode quebrar maldição. Não existe no Evangelho puro e verdadeiro de nosso Senhor e Salvador, aonde o homem possa absolver pecado. Martinho Lutero, quando ele lança as 95 teses contra a Igreja Católica,
as primeiras teses, ele fala sobre isso. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que, apesar de Pedro ter cometido esses deslizes, que ele achava que não cometeria, mas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia dito que ele cometeria, porque ele é Deus, porque ele é onisciente. Ele já sabia, mas Pedro não. A autoconfiança de Pedro fez com que ele achasse que morreria junto com Cristo. Mas nós olhamos para esse texto e podemos afirmar com convicção que Pedro chorou amargamente. Isso é um arrependimento genuíno e verdadeiro. A diferença entre esse arrependimento e o remorso é porque o homem, quando está com remorso, é uma decepção centrada na sua pessoa. Ele vai voltar a cometer as mesmas atividades pecaminosas. Ele vai viver na mesma rotina de pecado. Ele não se aparta, ele não consegue se apartar do pecado. O homem que é viciado em jogo, ele pode colocar em risco a finança da família. Por algum momento, ele se entristece, mas como o vício é grande, ele vai voltar a fazer novamente. E por aí vai. Mas um homem arrependido, ele faz o que Pedro fez. Isso não significa que, quando nós lemos o versículo de número 62, não significa que choro é arrependimento. Mas um arrependido, ele chora. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós percebemos que Pedro vai ser um instrumento na mão do Senhor, na caminhada da história da igreja primitiva. Quando nós olhamos os 10 primeiros capítulos de Atos, nós percebemos que ele na liderança da comitiva. Um homem usado por Deus de forma tremenda. Nós percebemos que este homem, neste ato aqui, ele se arrependeu. Ele voltou atrás. Ele quis buscar Deus. Ele quis servir a Deus, mesmo com as suas imperfeições. Mas se você quer a figura ou a ilustração de alguém que teve remorso e não arrependimento, você pode acompanhar comigo o que se encontra na palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 3 até o 5. O suicídio de Judas. Então, Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo.
Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas não buscou um arrependimento. Geralmente as pessoas que são acometidas pelo remorso, ele é momentâneo. Ele não abre mão do que fez. Ele é apenas um breve constrangimento. Mas o remorso, a gente pode aprender que ele não produz nem fé e nem arrependimento. Então, quando nós olhamos para Pedro, nós podemos perceber de forma clara e evidente que esse homem se arrependeu. O choro amargo dele era genuíno, verdadeiro, de um arrependimento. Mas tem pessoas que choram e não produz arrependimento, não produz fé. Eu quero dizer para você que, independente de como você tem levado a sua vida até hoje, existe perdão de pecados. O nosso Senhor e Salvador, Ele perdoa pecado. E se você quer um dos vários exemplos que as Escrituras nos garante, é que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Essa é só uma. Para você entender melhor, todas as promessas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, o Deus Trino, fez, todas elas foram cumpridas, e as que não foram, será cumprida. E a mais enfática das promessas de nosso Senhor, que Ele irá cumprir, é que Ele vai voltar. O que eu quero perguntar para você nessa noite é que, embora você esteja cercado por convicções baseadas em correntes teológicas, que faz com que você fique cego, que você não tenha discernimento, eu quero que você olhe para essa palavra e entenda uma coisa. Arrependimento de pecado é uma mudança. Produz no ser interior do homem e de uma mulher uma verdadeira mudança, uma mudança brusca. Ele não volta a ter aquela vida. Ele pode cometer alguns pecados, mas ele não volta mais a ter aquela vida. Remorso não produz arrependimento e muito menos não produz fé no Filho de Deus. Eu quero dizer para você que tem ouvido essa filosofia do mundo de que as pessoas olham para os evangélicos e diz, mesmo assim, quando não dá nada, não dá um crente. Essa pessoa que faz essa declaração infeliz, ela não conhece Jesus Cristo. Ela não conhece o Deus Pai Todo-Poderoso. Ela não foi convencida do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Ela simplesmente diz isso porque o mundo dita isso e a mente dela é cauterizada a dizer isso. Porque uma pessoa que tem fé no Filho de Deus, ele sabe que Deus tem poder de transformar, de mudar a vida de um pobre e miserável pecador. Ele tira do lamaçal,
Ele tira do estado de condenação e coloca em um estado de redimido. Deus, nessa noite, Ele estende a mão em direção a você, colocando diante de você a oferta do perdão. Tem oportunidades que são únicas. Preste atenção, meu irmão. O verdadeiro crente, ele é imperfeito, ele vai cometer pecados, mas ele vai se arrepender. Então, de fato e de verdade, um arrependido, um crente genuíno, ele deve ter uma vida permanente de arrependimento dos seus pecados. A minha oração é que Deus trabalhe no seu coração e torne um homem e uma mulher de coração quebrantado. Que Deus nos ajude e que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão,
mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. O mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo de amor. Ele é nossa paz, nele somos um. Essa é a aliança que foi feita na cruz. Somos povos do Senhor, Ele nos uniu, e é tempo de vivermos em unidade. Nem a morte ou a vida, coisas do presente ou temores do amanhã, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma luta é maior do que podemos suportar. Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo de amor. Ele é nossa paz, nele somos um. Essa é a aliança que foi feita na cruz. Somos povos do Senhor, e Ele nos uniu, e é tempo de vivermos em unidade. Nem a morte ou a vida, coisas do presente ou temores do amanhã,